E aquele odor característico de pacientes, pessoas, enfim, que estão fazendo dieta? Sim. O que seria? Aí é uma litose diferenciada. Os pacientes que fazem dieta em jejum intermitente ou que tem um gasto calórico maior, por exemplo, o paciente fica mais de 3 a 4 horas sem se alimentar, né? É bem característico, né? Isso, é um hálito característico. Aí é uma litose sistêmica. Sistêmica. Tá? Essa litose sistêmica é o paciente que fica mais de 3 a 4 horas sem se alimentar, ou então, vamos supor, almoça ao meio-dia, a tarde toda não ingere nada, às 6 horas sai do trabalho e vai para academia, sem comer nada. Ele vai ter um gasto calórico maior, então o organismo não tem mais o carboidrato para quebrar, ele vai quebrar o quê? As células gordurosas corporais. Nessa quebra dessa gordura corporal, ele pode liberar a litose metálica, cetônica, que parece cheiro de acetona mesmo de esmalte, ou de ranço de manteiga. Ranço de manteiga. Esse eu não conhecia. São esses 3 cheiros mais característicos. Mas o mais comum é o cheiro metálico mesmo, que é o cheiro que a gente às vezes percebe na academia, com as pessoas que fazem academia. Agora não mais, né? Porque todo mundo tá de máscara, né? Nath, assim... Tá mascarado a litose agora, né? Você sabe que nesse período, nessa pandemia, que eu ia lhe perguntar. A gente, já tô entrando no assunto. A gente teve 2 extremos no consultório. Primeiro, os pacientes se sentiram mais confortáveis por causa do uso da máscara. Claro. Ficou camuflado. Sim, ficou camuflado. Os pacientes que percebiam o seu hálito, eles ficaram mais confortáveis. Tá, máscara, bonitinha, tal. Só que aqueles pacientes que não se percebiam com hálito, agora percebem. Concentrou mais. E agora estão se percebendo com hálito. Inclusive, eles relatam que não conseguem reutilizar a máscara. Fica na máscara o cheiro. Na máscara. Não consegui nem disfarçar minha cara agora. Imaginei. Bem isso. Então, assim, a gente teve esses casos no consultório e teve uma terceira coisa também, que foi o home office, principalmente ano passado, porque esse ano as pessoas já começaram a voltar, né? Após o início da vacinação. Então, o ano passado, a gente teve muito home office. Esse home office, o que aconteceu? As pessoas começaram a conviver umas mais com as outras. E aí? Assim, porque às vezes saía de manhã, 8 horas da manhã, voltava 8 horas da noite, baby, tá, tchau, comia, mas eu ia dormir. Não. Nem percebeu. A esposa começou a perceber mais no marido, o marido começou a perceber mais na esposa ou no filho. Então, essa convivência familiar por causa do home office aumentou a procura. Também, aumentou a procura. Até porque tem que ter um grande grau de intimidade, né, pra falar. Como que você chega pra uma pessoa e fala... Então, difícil, né? É um tabu, né? É difícil, né? Deveria ser assim: Nath, você está abatida hoje. Nath, você está com mau hálito hoje. É ofensivo. Não é. É ofensivo, não é? A pessoa se ofende. Se ofende. Infelizmente se ofende. Você sabe que na época da especialização, a gente teve aula de marketing, né? E foi falado pra gente não colocar... por exemplo, abrir uma clínica, tratamento do mau hálito. Porque você não ia receber nenhum paciente. As pessoas não entrariam pelo nome. Tanto por ser pejorativo. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, clínica de impotência sexual. Eles comparavam a isso. Sim. Né? A pessoa tem vergonha de entrar lá por causa disso. Então, é um mito. Mas eu já tive pacientes que falam assim, não, mas eu tenho um amigo que tem mau hálito e eu vou falar pra ele porque ele é meu amigo. E não fala. Não, e chegou o paciente e fez, não, eu tô te falando porque você é meu amigo. E tem alguns até que vieram, eu falei assim, olha, meu amigo disse que a senhora trata a halitose e ele fala que eu tenho, então eu vim aqui fazer o exame, tudo bonitinho, entende? Mas é muito difícil a pessoa falar. Daí, pensando nisso,
nós temos a Associação Brasileira de Halitose, né? Na Associação Brasileira de Halitose, eu tive o prazer e o trabalho durante 4 anos de ser presidente. Então agora eu estou só... O prazer e o trabalho. O prazer e o trabalho, né? Não é só o prazer. Então eu estou agora como conselheira consultiva da Associação Brasileira de Halitose. Mas assim, eu sempre fiz parte da diretoria nos últimos 12 anos. E lá no site da associação nós temos um serviço chamado SOS Mau Hálito. Eu já li sobre isso. Então, Nath, o que acontece? A pessoa pode entrar lá e ela pode, tem o modelo da carta que a associação envia, então ela põe o nome e o e-mail daquele amigo que percebeu a alteração de hálito e a associação envia um e-mail anônimo. Que sacada! Anônimo, exatamente, para a pessoa, explicando o que um amigo esteve em contato com a gente e sentiu alteração de hálito, explicando o que é a halitose, como que funciona e colocando à disposição dele todos os profissionais no Brasil todo. Então não dá para você saber, por exemplo, se a Nath mandou para o rapaz aqui do Paraná. Não dá para saber porque é Brasil todo. Sim. Né? E lá a gente tem os profissionais capacitados para tratar as alterações de hálito. Que bacana. Então, tem que Foi uma bela sacada de marketing. Com certeza. Foi muito boa. E me conta um pouquinho, eu vi que existe um aparelho, como é o nome dele? Chama-se assim, aparelhos cromatógrafos. Cromatógrafo. Então existe um exame de cromatografia gasosa, que mede o hálito das pessoas. A pessoa fala assim, é um bafômetro. Não, não é um bafômetro. Porque o bafômetro, você vai fazer isso. Então você está tirando ar do pulmão. Não, a cromatografia gasosa, ela é feita do ar concentrado da boca. Então é um aparelho diferenciado. Não é como eu falei, um bafômetro. Existem 2 aparelhos hoje no Brasil, tem alguns outros que estão sendo desenvolvidos também. Um é o Alimiter, né? Que ele é um aparelho, ele mede principalmente os compostos sulfurosos voláteis, que é o cheirinho do ovo podre. E o outro é o Oral Chroma. Esse Oral Chroma, ele saiu há uns 5 anos atrás. O Alimiter, ele é mais antigo. Eu tenho o Alimiter desde 2006, depois que eu terminei a especialização. Ele é um aparelho mais antigo, mas ele é tão eficaz quanto o Oral Chroma. Qual que é a diferença dos dois? O Alimiter, ele mede apenas os compostos voláteis. O Oral Chroma, ele é mais sofisticado, ele tem uma impressora, você vai imprimir os resultados, ele mede outros gases juntos, então ele sai um gráfico, sabe? Ele é mais sofisticado. Então tem esses 2. Antes que você me pergunte, tem uns aparelhinhos sim na internet que custam 300, 400 reais, que é o tal do Breath Alert. Não funciona, tá? Por quê? O sensor do Alimiter, por exemplo, ele é uma coisa assim muito... digamos assim, sensor sensível. Existe isso? Eu acho que existe essa palavra. Sensor sensível. Então, assim, a durabilidade deles tem que estar muito atenta, porque você facilitou, estragou. Então, esse sensor, ele é um pouquinho, bem menos nesse aparelho portátil. Só que esse sensor do aparelho portátil, ele mede cheiros fortes. Por exemplo, se chupou um house, você chega perto do aparelhinho portátil, ele vai medir como se tivesse hálito. Entende? Sim. Então é diferente. Sim. Né? E ele assim, o sensor dele pode estragar de uma hora para outra e não medir mais nada, e a pessoa acha que não está com mau hálito e está. Bem. Então, os aparelhos portáteis que os pacientes podem comprar não funcionam. Sim. O que funciona é o aparelho que a gente tem no consultório, infelizmente para o paciente, né? Felizmente para nós, mas é assim, tem que ter um certo parâmetro para fazer essa medição e para fazer esse diagnóstico correto, tem que ter sabe? conhecimento, né? Também. Tem que ter um bom conhecimento. E assim, na associação, nós somos
no Brasil todo, em torno de 130, 135 cirurgiões dentistas que são capacitados para tratar hálito. É pouco, né? Nath, é pouco. É pouco. É pouco. A gente até convida, né, os profissionais a virem estudar com a gente, a virem se capacitar. A associação tem os cursos de capacitação no tratamento do hálito para o cirurgião dentista entender mais o que é, abordar esse lado com o seu paciente, sabe? Porque é um tratamento diferenciado. Como eu falei no começo, é um cuidado que você tem com o seu paciente. É um plus. Ó. Estamos conectadas. É um plus, sabe? Nossa, fazer um exame de ter um cuidado. Hoje a gente fala assim, tá se falando muito em medicina integrativa, né? Por que não ser um dentista integrativo, um cirurgião dentista integrativo? Sim. Fazer uma odontologia integrativa, sabe? Cuidar em todos os aspectos, né? Quem não gosta de se sentir cuidado, né? E onde tem o diferencial e o paciente se sente cuidado, sente ter zelo por ele. Essa é a diferenciação. Porque quando a gente marca a consulta inicial para o paciente, até exame de sangue a gente analisa. Tá? Eu estou cuidando daquele meu paciente na sua saúde geral, não é só o bucal. Não é só a dente, né? Já foi. Então, por exemplo, a gente analisa hemograma, analisa todos os exames de sangue. Se o paciente não vem com exame de sangue recente, a gente solicita. E daí isso também é uma briga que a gente tem, porque muitos convênios não aceitam requisição de cirurgião dentista para fazer exame de sangue. Mas a gente tem uma normativa acho que é CNE, do Conselho Nacional de Saúde, que os convênios são obrigados a aceitar as requisições, as solicitações de exame de sangue do paciente. Olha lá, isso fica uma dica, né, para todos nós que somos cirurgiões dentistas. Se a gente tiver uma negativa, então a gente tem uma prerrogativa. Tem uma normativa do Conselho Nacional de Saúde. É só dar um Google lá, você já vai ver. Normativa, eu não lembro o número da normativa, mas é Conselho Nacional de Saúde, normativa para exames de sangue, cirurgião dentista. Já vai ter lá, você manda isso junto na requisição. E se houver uma negativa, você pode fazer uma denúncia daquele convênio frente à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e a multa diária que eles pagam é muito grande. Então eles não vão cair, não é? Mas você tem que mandar a normativa junto, né? Daí eles aceitam. E é bem desse jeito que funciona. Na ameaça. E eu acho assim, a gente como profissional de saúde... nós temos que, a gente assim, como cirurgião dentista, a gente tem que se impor, sabe? Porque, me desculpem os médicos, se alguém está assistindo, se algum médico está assistindo, mas a gente tem que se impor como profissional de saúde. Sim. Né? A gente tem que cuidar não só da boca do paciente como um todo. Por isso que a gente faz o exame... É sistêmico, né? Exatamente. É sistêmico. Se o paciente tem uma diabetes e tal, ele vai ter uma dificuldade de cicatrização. Como é que eu vou saber isso? Analisando o exame. Isso a gente precisa saber, né? E olha que muitos pacientes, eles omitem, né? Sim. Você tem algum problema de saúde? Não. Você toma algum medicamento? Sim. É bem comum, né? É bem isso. Porque até os pacientes acham que eles devem só pro médico. Só pro médico. Pro dentista, como o dentista vai mexer só no dente, por que ele precisa saber que eu tomo remédio pra pressão? Não, o que tem a ver? Como é que é a sua pressão? É a pressão normal. Tá. Você, por acaso, o cirurgião dentista, tem um aparelho de medir pressão no seu consultório? Então, no meu consultório tem aparelho de medir pressão, aparelho de medir glicemia capilar. Tem que ter, gente. Você tem que fazer esse cuidado com o seu paciente. Nossa, o dentista fazendo a minha glicemia. Por quê? Tem muitos pacientes que assim, questionam a gente. Nossa, doutora. Eu digo, não, aqui no consultório é normal. Né? Eu vou fazer um procedimento cirúrgico, eu vou fazer... você sabe, eu vou contar um caso agora. Uma vez eu tive um paciente que fez jato de bicarbonato.
e teve crise hipertensiva. Olha só. Ele começou assim, com uma dor de cabeça e tal, eu medi a pressão dele tinha subido por causa já de bicarbonato. Olha só. Então, quando que você vai pensar isso? Exatamente. Então, assim, talvez esse paciente já estivesse um pouco hipertenso e isso agravou, né, naquele momento ali. Mas como é que você vai saber isso se você não trata o paciente como um todo? Se você não vê o medicamento que ele toma, se você não sabe aquilo como é que ele está o dia a dia, tá, a glicemia, a pressão, tem problemas de coagulação, não tem, como é que está o exame, né? Sim. Às vezes o paciente, não, mas é só uma cirurgiazinha, só retirada de uma raiz. É um processo cirúrgico, né? E de repente dá problema. Sim. Então, e aí a gente tem que estar capacitado, né? Exatamente. Preparado. Vamos tratar o paciente como um todo. Sim. Analisar exames, pedir exame, tudo, gente. O que eu falei, odontologia integrativa, né? Sim. E se você procurar na internet hoje, tem vários cursos dessa que eles falam hoje em dia, cuidados integrativos com os pacientes. Não só na medicina, mas tem alguns de odontologia também. Procura odontologia integrativa. E muito engraçado que muitos nesses cursos de odontologia integrativa você encontra lá o exame salivar, o exame... Sabe? É bem interessante, né? Então, você tem que ser diferencial para o seu paciente, né? Você tem que dar tipo assim, você tem que ser um profissional diferenciado. Eu acho que isso que é a questão. E daí é que você ganha o paciente. Olha, eu dando aula de marketing agora, não, né?